Muito boa tarde, meus amigos. São 13 horas mais 51 minutos em São Paulo. Continua notícias neste domingo e vamos para os destaques. Vamos lá. Policial militar é morta a tiros na zona norte de São Paulo. Só quero meter bala na PM. Descarta que seria de facção criminosa. Desde segunda, a PM prendeu 33 suspeitos de crimes em Paraisópolis. O preço do panetone está 10% maior em Itapetininga, no interior de São Paulo. Muito bem, vamos então começando com essa notícia aí. O policial militar é morta aqui na zona norte de São Paulo, né? Uma policial de 44 anos foi morta na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, por volta das 9h30 da noite do sábado, segundo informações da 3ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar. Com mais essa morte, sobe para 90 o número de policiais militares mortos no estado de São Paulo desde janeiro deste ano. Desse total de PMs mortos, 40 foram assassinados com características de execução. A informação de que ela foi morta foi confirmada à 00h30 pelo batalhão, que antes só relatou que ela havia sido baleada. A policial estava com roupas de civil e de folga no momento do ataque. Atingida por pelo menos 6 tiros no tórax e abdômen, ela foi encontrada caída na garagem de sua casa e levada para o pronto-socorro do Hospital Geral de Vila Penteado. A mulher estava acompanhada de uma de suas filhas. A menina de 11 anos viu a mãe ser assassinada. A Polícia Militar e a Polícia Civil apuram se a policial também foi executada. O Ministério Público Estadual apura se a onda de violência que assola São Paulo tem ligação com a ordem de criminosos de uma facção que atua dentro e fora dos presídios paulistas para matar PMs. Em contrapartida, policiais militares estariam organizando milícias e grupos de extermínio para matar bandidos e vingarem as mortes dos colegas. Por conta dessa situação de assassinatos, recordes sendo registrados praticamente quase todos os dias, o governo estadual e o governo federal devem se reunir na próxima semana para discutir um plano de segurança visando, por fim, a onda de criminalidade em São Paulo. Bom, são 31 mortes em 3 dias, até às 20 horas do sábado, né, ontem. 30 pessoas haviam morrido na região metropolitana em ataques violentos ou em confronto com a polícia nos 3 primeiros dias de novembro. Com a morte da policial, são 31. O penúltimo caso aconteceu no início da tarde na capital paulista. A ação foi no meio do trânsito na Marginal Pinheiros. Policiais da rota perseguiam Aldo Afonso de Lima, apontado como chefe do tráfico de drogas da favela de Paraisópolis. O indivíduo saiu do veículo realizando disparo de arma de fogo. A equipe revidou a esses disparos. Ele foi baleado, desarmado e socorrido ao hospital universitário, diz o tenente Felipe Regonato, comandante de pelotão da rota. O traficante chegou ao hospital morto. Bom, pelo menos uma boa notícia. De sexta-feira para sábado, 20 pessoas foram baleadas na Grande São Paulo. 11 morreram. Em Itaquera, na zona leste de São Paulo, o dono de um carro foi assassinado quando saía de casa. Na zona norte, um policial ia para o trabalho de moto quando foi vítima de uma tentativa de assalto, mas os ladrões erraram os tiros. A região da Grande São Paulo, que registrou o maior número de vítimas, foi o ABC Paulista, onde 15 pessoas foram baleadas,
sendo 2 em Santo André e outras 13 em São Bernardo do Campo. O motorista de um carro bateu na coluna de uma garagem e morreu. Parecia um acidente, mas o homem perdeu o controle da direção após levar um tiro. Logo depois que os policiais chegaram, a gente identificou que bandidos tinham atirado nele, afirma morador do William Ferreira Santos. Também em São Bernardo, 3 homens que estavam em um carro roubado foram mortos depois de entrar em confronto com policiais. 2 outros casos foram em bares. Os atiradores estavam em motos e em um deles os clientes comemoravam o aniversário. Um falou: é barulho de moto. Falei que não, que era tiro. Quando saí, já tinham 2 caídos, um atingido na perna e o outro no pé. Fechei as portas às 2 horas e fui embora para casa, afirma a comerciante Maria de Jesus Silva Dantas. Vamos ver até quando, né? A gente vai essas mortes, né, de policiais, de pessoas. Acho que o governo federal e estadual, eles que vão conversar essa semana ou semana que vem, acho que já teria que ter conversado. Pô, tá esperando o quê? Tem gente morrendo, tem que ser logo. Semana que vem, tem que ser, dá pra ser hoje, que seja hoje, entendeu? Porque não dá mais pra gente ficar vendo gente morrendo, policiais morrendo. Porque se nesses casos todos, se só bandido morressem, ótimo. Mas acontece que os policiais é que estão morrendo. De 10% aí que morrem é bandido. Mas isso não pode acontecer. Muito bem, só quero meter bala na PM, diz carta que seria de facção criminosa. Uma carta que faz alusão de uma facção criminosa foi encontrada no sábado, na rodovia dos Imigrantes, na altura de São Vicente, no litoral de São Paulo. O papel estava na sacola de um suspeito que foi surpreendido pela polícia. Por meio de uma denúncia anônima, os policiais militares se dirigiram para a rodovia e encontraram 2 indivíduos suspeitos. Após a abordagem, foi verificado que eles estavam com porções de drogas e carregavam uma carta dentro de uma sacola. A cópia da carta foi publicada no jornal A Tribuna de Santos neste domingo. No documento, o autor fala várias vezes em morte e sobre a dor das famílias que sofrem com a perda de parentes. Em um trecho, ele fala sobre a polícia militar. Só quero meter bala na PM. Se a base encosta, bota eles para andar, diz o texto. Seria enviado para uma mulher chamada Raquel. O autor pede para que Deus dê saúde para sua família, mesmo ele estando atrás de uma cela trancado, como diz o trecho. Por fim, ele manda um recado para a mãe, dizendo que em breve estará de volta ao seu barraco e que está com saudades. Ele assina a carta com as siglas de uma facção criminosa. Os 2 homens detidos não quiseram falar sobre a carta quando foram levados para a delegacia sede de São Vicente, onde o caso será investigado. E aqui tem a carta, né? Ele diz assim: eu quero que Deus pense, fere, né? Na nossa família. Bom, o cara é tão burro que não sabe nem escrever, né? Nossa com S. Enfim, aí embaixo ele assina como PCC. É claro, né? Se é bandido, você acha que existe bandido inteligente? Bandido é que foi, né, fracassado aí, enfim, né? E aí, né, preferiu esse caminho aí que é lamentável. Bom, você aí que vai acompanhando o Contínuo Notícias, muito obrigado aí
atenção, né, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco tem um pré-jogo aí, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense, tem Palmeiras e Botafogo, enfim, tem muita coisa aqui na rede contínua para você. Bom, desde segunda, a PM prendeu 33 suspeitos de crimes em Paraisópolis, né? Desde segunda-feira, no último dia 29, 33 pessoas suspeitas de crime já foram presas pela Polícia Militar de São Paulo durante a Operação Saturação em Paraisópolis, na zona sul da capital. A atualização dos dados foi divulgada na manhã deste domingo pela assessoria de imprensa da PM. Além dos flagrantes, os policiais já apreenderam 6 adolescentes por ato infracional e detiveram 8 procurados. Segundo o balanço da polícia, foram apreendidas 16 armas de fogo, 344 munições, mais de 30 quilos de cocaína, cercado de 334 quilos de maconha e 50 unidades de drogas sintéticas. A operação utiliza policiais do Batalhão de Choque e do 16º Batalhão de Polícia Militar, além de motos, caminhões, cães, cavalos e o helicóptero Águia. A ação da polícia na favela de Paraisópolis começou na segunda com o objetivo de reduzir furtos e roubos na região. A operação acontece no momento em que uma onda de violência assola o estado de São Paulo, com recordes de assassinatos, principalmente na capital, Grande São Paulo e litoral. O Ministério Público Estadual apura se o aumento na criminalidade tem ligação com a ordem de criminosos de uma facção que atua dentro e fora dos presídios paulistas para matar PMs. Em contrapartida, policiais militares estariam organizando milícias e grupos de extermínio para matar bandidos e vingarem as mortes dos colegas. Por conta dessa situação de homicídios sendo registrados praticamente quase todos os dias, o governo estadual e o governo federal devem se reunir na próxima semana para discutir um plano de segurança visando por fim a onda de criminalidade em São Paulo. Desde janeiro até sábado, 90 policiais militares já foram mortos no estado de São Paulo. O caso mais recente é de uma policial militar de 44 anos, assassinada a tiros na noite de sábado, quando estava de folga na garagem de sua casa na Brasilândia, na zona norte da capital paulista. Em Paraisópolis, a polícia afirmou que ter encontrado no início da semana passada uma carta com os nomes dos PMs que deveriam ser executados. Um suspeito de comandar o tráfico na favela também foi morto a tiros neste sábado após confronto com policiais militares das rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, Rota, tropa de elite da PM, na Marginal Pinheiros, zona sul da cidade. Entre a tarde de quinta, 1º, e a manhã de sexta-feira, dia 2, a Polícia Militar realizou também ações em Capão Redondo e Campo Limpo, na zona sul. 9 pessoas foram presas. Em geral, as prisões ocorreram em razão de tráfico de drogas. As operações nesses bairros são uma tentativa da Polícia Militar de diminuir a onda de violência na cidade. Já são mais de 160 mortes desde outubro. Seguindo com informações agora no interior de São Paulo, acidente com bondinho mata 3 pessoas em São Antônio do Pinhal. 3 mulheres, uma delas grávida, morreram e outras 39 pessoas ficaram feridas no fim da tarde do sábado, após um acidente com bondinho turístico que faz a viagem de Pindamonhangaba a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.
Unidades do Corpo de Bombeiros do Vale do Paraíba foram mobilizados para resgatar as vítimas do acidente, que ocorreu por volta das 18 horas e 20 minutos. O trabalho de retirada dos sobreviventes foi concluído às 23 horas, mas a perícia deve permanecer na ferrovia até o começo da madrugada. Os 2 corpos ainda não foram retirados do local, agora já foi, né? De madrugada, já são mais de 2 horas da tarde, os corpos já foram retirados. De acordo com profissionais que atuaram no socorro às vítimas, pelo menos 9 ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté. As demais, muitas com fraturas expostas, foram levadas para o Hospital de Pindamonhangaba e de Campos do Jordão. No fim da noite de sábado, o secretário de Transportes Metropolitanos, o Jurandir Fernandes, saiu de São Paulo com destino à sede da Estrada de Ferro, em Pindamonhangaba. Ele não havia chegado ao local até as 23 horas. As primeiras informações são de que o bondinho descarrilou e bateu na serra, na altura do quilômetro 26 da ferrovia, em Santo Antônio do Pinhal. O local é de difícil acesso e os bombeiros montaram uma base às margens da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro para facilitar o socorro às vítimas. Os feridos estão sendo levados para hospitais de Taubaté. Uma das vítimas fatais era um guia turístico terceirizada da ferrovia e a outra uma passageira. As causas do acidente ainda serão investigadas. Seguindo com o nosso Contínuo Notícias, são 14 horas mais 10 minutos em São Paulo. Chuva forte alaga principal avenida de Rio Preto. Surpreende motoristas. Uma chuva forte, mas rápida, causou estragos na tarde do sábado em vários pontos em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Mais uma vez, as principais avenidas da cidade ficaram alagadas por causa do tempo, que durou por volta de meia hora. Na principal avenida de Rio Preto, a Alberto Andaló, houve momentos de pânico. A avenida virou um rio com a enchente que se formou. O carro da família do pedreiro Luiz Sebastião Correia ficou ilhado. Dentro do veículo estavam 4 pessoas, entre elas uma criança de apenas 2 anos. O motorista, que é de Salto Grande, interior de São Paulo, ficou apavorado e foi para cima do capô do carro. Funcionários do posto de combustíveis tentaram ajudar as cordas, mas não conseguiram. Os bombeiros chegaram logo em seguida e enfim resgataram as vítimas. Passei um pânico terrível, o carro enchendo de água com uma criança dentro. Eu não sou daqui e fiquei assustado com a situação, afirma Correia. A atendente Laiane Isley, que também estava no carro, disse que apenas pensava em ajudar o filho dela. Pensei que a água poderia subir, mas eu iria morrer ali com meu filho. A gente passou pela avenida e tinha pouca água, mas começou a entrar água no carro e aí ele parou, explica a atendente. Na região leste de Rio Preto, a avenida Fernando Costa também alagou. Quem tentou passar desistiu. Nas rodovias, os motoristas também tiveram dificuldade e a visibilidade ficou reduzida com a chuva e foi preciso muita atenção. Não tem condições de dirigir de moto com esta chuva, é risco de vida. A moto pode escorregar, as avenidas estão cheias. Então é melhor esperar para a chuva baixar para ir embora, afirma Vladimir Aparecido, operador de máquinas. Em apenas 30 minutos, o Corpo de Bombeiros de Rio Preto recebeu mais de 50 ligações. Segundo os meteorologistas, nessa época do ano, essa situação é comum.
chuva forte em um curto espaço de tempo. Por isso, é preciso ter atenção e ficar em alerta. No canteiro da Avenida Mirasolândia, na região norte da cidade, uma árvore foi arrancada pela raiz. Os bombeiros foram até o local retirar os galhos que ocuparam parte da via, o que complicou o trânsito, né? E não é só Rio Preto que sofre com isso, né? Muitas regiões, muitas cidades sofrem com enchentes, né? E agora que nós estamos chegando aí no fim do ano, época do verão, em Rio Preto, aqui em São Paulo, enfim, muitos lugares do estado de São Paulo, do Brasil em geral, sofre muito com essa questão aí das enchentes. Bom, o preço do panetone está 10% maior em Itapetininga, né, no interior de São Paulo. Faltando menos de 2 meses para o Natal, padarias, supermercados e lojas especializadas de Itapetininga já estão vendendo panetones. O produto chegou às lojas com reajuste de preço. O valor deverá ser 10% maior em relação ao ano anterior. Apesar do panetone estar mais caro, a expectativa é que as vendas cresçam cerca de 20%. Para João Aleixo, gerente de um supermercado da cidade, o reajuste não deverá interferir nas vendas. O consumidor acaba substituindo o produto, deixa de levar outra mercadoria para levar o panetone, comenta. De acordo com o empresário Leonas Antunes de Melo Júnior, que tem uma fábrica de panetones em Itapetininga, o reajuste nos preços se deve à alta dos preços dos ingredientes, como farinha de trigo, açúcar e frutas importadas. Ele afirma que mesmo com o reajuste, a procura já aumentou. A expectativa é também aumentar a produção em 20% em relação ao ano passado. Segundo o Melo Júnior, as vendas seriam ainda maiores se tivesse condições de produzir mais. O fabricante, que recebeu mais pedidos do que o esperado e não vai dar conta de atender toda a demanda de clientes. O mercado está bem aquecido. As vendas poderiam ser maiores se a gente conseguisse atender a demanda, afirma. Na fábrica são produzidas mais de 2.000 unidades. Em 2011, a fabricação era de 1.500. Para os consumidores, a opção será pesquisar. A vendedora Rosemary Ferreira da Silva já tem a estratégia. Irei a vários supermercados para comparar preços antes de levar o produto. Ligou a televisão? Sky. Se você não tem, pergunte para quem tem. Maior quantidade de canais HD do Brasil. Ligue 4004 1111. Sky.com.br. Compare e mude já. No meu LG Optimus L7 sempre cabe mais inovação. Ele tem uma super tela de 4.3 polegadas, vem com um processador de 1 GHz, uma super bateria de 1.700 mAh. E você, não vai comprar seu LG Optimus L7? Vem ser Optimus com a gente!
bom, cara. Não aguento mais. Ai, nariz entupido. Desgosto. Que dor no corpo. Ah, gripe, viu? Tem um lenço de Babel aí? Saia da língua do B. Fluviral acaba com todos os sintomas da gripe, elimina a febre, a dor e descongestiona o nariz. Fluviral é descongestionante nasal. Seu nariz volta ao normal. Alívio total. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O nome da bola da Copa do Mundo de 2014 já está na ponta da língua de fãs ao redor do mundo. Ai, sei. Gorduchinha. Chama a bola pra Copa do Mundo Brasil. Gorduchinha. Acesse www.gorduchinha2014.com.br e participe da campanha. O nome da bola da Copa do Mundo de 2014 já está na ponta da língua de fãs ao redor do mundo. Ciao, sono italiano e anch'io so come dire il nome del pallone del campionato del mondo che si terrà in Brasile. Gorduchinha. Ciao. I sei. Gorduchinha. 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 Sei como é que chama a bola pra Copa do Mundo Brasil. Gorduchinha. Acesse www.gorduchinha2014.com.br e participe da campanha. A Rede Contínua também apoia a Gorduchinha 2014. Amigos para sempre, meus amigos sempre são. Nossos amigos para sempre, amigos são. Vários amigos para sempre, amigos são. Amigos para sempre. Milhões de amigos para sempre, amigos são. Todos amigos para sempre, amigos são. Amigos para sempre. Guaraná Antártica e amigos, contagia geral. Notícias, né? Teve um piti aqui. Só comentar que, né, o panetone vai aumentar 10%. Eu não gosto muito de panetone, de frutas eu não gosto, eu gosto mais daquele de chocotone, né? Claro, evidente. Aliás, deixar eu como daquele lá sozinho. Vou mostrar aqui. São 14 horas mais 20 minutos em São Paulo. Morre no Rio Carmélia Alves, a rainha do Baião, né? A cantora Carmélia Alves, conhecida como a rainha do Baião, morreu na noite deste sábado após falência múltipla dos órgãos no Hospital das Clínicas em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A artista tinha 89 anos. Carmélia estava internada na unidade há cerca de um mês e era portadora do mal de Alzheimer. As informações são de Maria Aparecida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas. O corpo de Carmélia estava previsto para chegar por volta das 10 horas deste domingo, no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, onde será velado. O enterro será marcado para as 14h30, então daqui a pouquinho, no cemitério que fica ao lado do Retiro. Ah, mas que maldade, o Retiro dos Artistas fica do lado do cemitério, ô louco. Só porque é tiazinha, as tia lá. O irmão da artista, o Noel Alves, informou que a cantora tinha câncer. Ainda de acordo com o Noel, ela participou recentemente do filme Estão Voltando as Flores, dirigido por Ricardo Cravo Albim. Segundo o dicionário Ricardo Cravo Albim, da música popular brasileira, Carmélia nasceu em Bangu, na zona oeste do Rio, numa quarta-feira de cinzas. Ainda pequena, seus pais se mudaram para Petrópolis, na região serrana do estado, onde ela foi criada. Depois de voltar ao Rio, começou sua carreira artística nos anos 1940. Um ano, né? Quando foi contratada para apresentar-se no programa Picolino, cantando músicas do repertório de Carmen Miranda. Ganhou o título de Rainha do Baião na década de 50, quando começou a fazer participações no cinema. Um dos grandes sucessos da cantora foi Sabiá na Gaiola.
Seguindo com informações do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio vai encaminhar à Câmara projeto de reforma do IPTU. A Prefeitura do Rio quer fazer essa mudança na cobrança do IPTU. Um projeto de reforma tributária será encaminhado à Câmara de Vereadores no ano que vem. Se aprovado o projeto, mais gente vai pagar o IPTU e o imposto ficará mais caro. Esse projeto seria enviado para a Câmara na segunda-feira, dia 5, mas amanhã, né? Mas em uma reunião com o prefeito, o presidente da casa alegou que vários vereadores estão em fim de mandato e que esse não seria um bom momento para essa votação. Agora, o projeto vai para a Câmara no começo do ano que vem e, se aprovado, passa a valer em 2014. A reforma tributária prevê a redução da alíquota do IPTU, acho que é. Mas em compensação quer o aumento do preço do imóvel, que também faz parte da base do cálculo do imposto. Segundo a Prefeitura, a planta dos valores dos imóveis do Rio, que serve de referência para a cobrança do imposto, não é atualizada há 16 anos, há 15 anos. A união desses dois fatores, na prática, vai aumentar o valor do IPTU. Atualmente, a alíquota é única em 1,2% em cima do valor do imóvel. A Prefeitura quer criar, de novo, essa alíquota, para me derrubar mesmo, né? Progressiva, que vai de 0,20% dos imóveis que valem até R$15 mil. No máximo 0,60% para os imóveis que valem mais de R$200 mil. O que se pretende é com o estabelecimento aí, de novo, de alíquotas que são parecidas com a do imposto de renda. É definitivamente se estabelecer uma progressividade mais justa das alíquotas de IPTU na cidade, explica o secretário municipal da Casa Civil, Pedro Paulo. Bom, pensei que ele seria o secretário das alíquotas, aí eu tava bonito na foto. Bom, fechando a parte policial de hoje do Contínuo Notícias, 2 homens foram presos com arma em Macaé, no Rio de Janeiro. 2 homens foram presos ontem no Planalto da Ajuda, em Macaé, por porte ilegal de armas. O Wallace Santos de Almeida, 19 anos, conhecido como Pardal, e Lucas Gomes, 18 anos, conhecido como Caveira, foram levados para a delegacia da cidade. Segundo a polícia, eles estavam com um revólver calibre 32 e uma capa de colete à prova de balas. Muito bem, então a polícia prendeu o Pardal e prendeu o Caveira. Parabéns aí pra polícia, eles vão comer aí uma jaca com manteiga na cadeia, tá certo? Agora, falando de entretenimento, a Globo define período de exibição do Big Brother de 2013, né? Já existe uma definição sobre o período de exibição do próximo Big Brother, em sua 13ª edição. O programa será apresentado entre 8 de janeiro e 26 de março. Ô louco, temos que aguentar tudo isso. Dia da final. Quanto ao mais, sem grandes novidades, Pedro Bial continua como apresentador e o prêmio vencedor será de R$1,5 milhão. Tá bom. Aguentar Big Brother de janeiro até março é dose, né? A gente quer começar o ano bem, né? 2013 bem. Vamos começar logo de cara na televisão com o Big Brother. Atingimos a classe AA sem querer, diz Zezé de Camargo. O cantor Zezé de Camargo contou que não existe preconceito dos mais abastados com a música sertaneja.
Atingimos a classe AA, sem querer, sem qualquer planejamento e estratégia, contou o Roberto Justus Mais na Record. No programa, que recebe ainda o irmão dele, Luciano, a dupla cantará junto com o apresentador a música, bom, aí não interessa, mas é dos Beatles. Tem Beatles, se você falar, imagina o nome da música, né? Mas amanhã, quem quiser assistir, tá? Aí assiste, depois vocês me falam que é o nome da música, porque eu não sei falar. Juliano Casarré diz que não gosta de tirar foto com fãs, né? Ele, o ator Juliano Casarré, que viveu o Adaúto, né, em Avenida Brasil, não é tão tranquilão como seu último personagem. Ele disse em entrevista a Marília Gabriela que assédio não incomoda, mas tirar foto sim. Não é minha coisa predileta. As pessoas perguntam se você quer tirar, mas não querem ouvir não, disse no programa do GNT que vai ao ar hoje, neste domingo. Sobre a Avenida Brasil, ele disse que desde o início previa um sucesso. Comecei fazendo Adalto, já querendo ser amado. Seu próximo trabalho na TV será na minissérie O Canto da Sereia, e nos cinemas em Serra Pelada, do qual será o protagonista. É estranho, né? Bom, ele não é obrigado, né, a tirar fotos, mas que é estranho um cara aí da televisão, um cara público, né, digamos assim, não gostar de tirar fotos, é meio estranho, né? Mas enfim, não é obrigado, evidentemente. Exigente filha de Silvio Santos pede para ter programa adiado, né? O novo programa de Patrícia Bravanel não decolou no SBT porque ela mesma não gostou de quadros que foram gravados e pediu para adiar o projeto. No SBT, é certo que a filha de Silvio Santos ganhará uma nova atração no canal em 2013. Muito bem, aí é isso aí. Não gostou e queria o Burguete falava, né? E ela tá certinho. É verdade? Tá certinho. Eu acho que ela tá certa. Crianças que cantam têm prioridades no SBT para Chiquititas. O SBT já decidiu e a substituta de Carrossel será o Chiquititas. A passagem de bastão acontecerá em março do ano que vem e também terá a autoria de Iris Abravanel. De acordo com as informações do jornalista Flávio Rico do UOL, os testes para escolher as crianças do elenco já estão acontecendo e devem proceder até o início do ano. As crianças que sabem cantar levam vantagem sobre as outras, passam a ter prioridades. Muito bem. É o seguinte, você que está ouvindo o Continua Notícias, muito obrigado pela audiência e pela companhia. E lembrando que a Rede Contínua está concorrendo, né, ao prêmio ACESP 2012 na categoria aí de melhor web rádio. Então, entra aí no nosso site redecontinua.com. Aí tem o link do site, né, da ACS. Você clica, você será levado diretamente para esse site. Aí você coloca lá o seu CPF, o seu e-mail, né? Eles estão pedindo CPF nesse ano, porque o ano passado teve problemas, né? Então, teve problema, então você coloca lá o seu CPF. E aí, como melhor web rádio, você digita lá Rede Contínua. Lembrando que tem também para melhor apresentador, né? Apresentador, narrador, jornalista, web rádio, enfim. Se você não quiser votar em ninguém lá desses aí, mas quer votar só em web rádio na Rede Contínua, tudo bem. Você digita Rede Contínua e lá embaixo depois você confirma o seu voto. E aí você estará ajudando a Rede Contínua, né, a concorrer ao prêmio da CESP 2012 aí como melhor web rádio, né, do Brasil aí.
Uma pessoa, Gabriel Dias, o Peter Miller, né, o Cristiano, todo mundo lá de terno para receber o prêmio, né, Paletó? Será muito legal. Né? Então só botar aí na rede contínua lá com o melhor web rádio. Bom, o Jornal da Record garante ótima média neste sábado, né? Parece que as coisas na Barra Funda andam se ajeitando. Hoje, por exemplo, o principal telejornal da Record, no caso ontem, sábado, ficou no segundo lugar isolado do Ibope, marcando 9 pontos em média, com pico de 12. No horário, a TV Globo liderou com 21, o SBT ficou em terceiro com 5 pontos em São Paulo. Tudo bem, aí é o Jornal da Record melhorando seus índices. Teve um momento aí bem complicado mesmo, né? Lá na Record, com o Jornal da Record, tinha dia lá que era 4, 5 pontos, né? Quando o Datena apresentava o Cidade Alerta lá, o Cidade Alerta dava mais que o dobro do Jornal da Record, e depois o Jornal da Record veio melhorando, né? Qual é a música? Estreia dia 25 no programa do Gugu. A Record já começa a definir os detalhes da estreia do Qual é a Música, comprado recentemente pela Record para o programa do Gugu. A atração, que já foi de Silvio Santos, ex-chefe de Gugu, estreia no próximo dia 25 na emissora. A atração vai ocupar quase 1 hora do programa do Gugu e terá direção de Homero Salles. O game terá provas como o relógio musical e o leilão de notas. Qual é a música? Foi comandado pelo dono do SBT por mais de 20 anos. Como o Silvio não tinha renovado os direitos do formato com a americana Sandy Frank Productions, duvido que eu falei certo. Após ser processado pela produtora pelo uso indevido do programa, a Record acabou adquirindo os direitos da Feira Internacional de Audiovisual realizada no início do mês. Falando nisso, o programa do Gugu deve passar por mais ajustes. Os quadros herdados dos tempos de SBT perderão espaço. A Record vem incentivando Homero e sua equipe a criarem novos atrativos. Então, qual é a música? Com o Silvio Santos era interessante. Eu gostava de assistir. Vamos ver se com o Gugu e os convidados, né? Que eles vão convidar, será interessante também. Rafinha Bastos pode ganhar programa solo na Band, né? A Band continuará insistindo para ter de volta em seu elenco o humorista Rafinha Bastos, que anunciou seu desligamento do SNL da Rede TV. As negociações iniciaram há alguns meses com a vontade da emissora de ter Bastos novamente no comando do jornalístico A Liga, que perdeu audiência depois de sua saída. De acordo com a coluna Outro Canal, Rafinha Bastos pode comandar um programa solo na Band, além da participação em A Liga. No mês passado, a mesma coluna informou que o orgulho de Bastos estaria atrapalhando as negociações para sua volta à Band, que além de achar que seria apenas mais um repórter de A Liga, poderia significar a aceitação de que ele estava errado quando saiu do canal em meio à polêmica piada sobre Vanessa Camargo. Depois, ele afirmou para a mesma publicação que a Band o tratou muito bem durante o período que esteve lá. Minha saída foi pontual e não me arrependo. Não tenho nenhum orgulho ferido que me impede de voltar, afirmou na época. Ainda segundo a edição, o humorista pretende investir em mais projetos para a TV por assinatura, além de sua série na Fox, A Vida de Rafinha Bastos. Então vamos aguardar para ver se ele vai ou não para a Band. Se eu fosse ele, eu ia. Mas enfim, cada um é cada um. SBT pode ressuscitar antigos programas, né? Com o Carrossel no ar, o programa do Palhaço Bozo está em fase de produção e Chiquititas definido como substituto.
de carroção. Fecha só. Substituindo, voltando, com o Carrossel no ar, o programa do Palhaço Bozo está em fase de produção e Chiquititas definido como substituto de Carrossel em 2013. O SBT deve seguir apostando no que deu certo no passado. Alguns ganharam segunda versão, mas que não deram a audiência esperada. Segundo a coluna Canal 1, a emissora, né, de Silvio Santos, pode ressuscitar os programas Aqui Agora, Reapertura, Viva a Noite e Fantasia, embora não exista confirmação oficial e nem movimentação para a produção. O popular Aqui Agora estreou em 1991 e chegou ao fim 6 anos depois, ganhando uma segunda versão em 2008 que ficou pouco mais de um mês no ar. O humorístico Reapertura estreou praticamente junto com o SBT em 1981. O Viva a Noite teve 2 versões. A primeira foi exibida entre 82 e 92 sob a apresentação de Gugu Liberato. A segunda versão estreou em 2007 com a apresentação de Gil Melândia, mas ficou apenas 10 meses no ar. Já o Fantasia entrou no ar em 97 e acabou em 2000, ganhando uma nova versão em 2007, mas ficou menos de um ano no ar, né? Então vamos ver. Se eu fosse o SBT, eu criaria algo novo, porque essas merdas aí já vieram, tirando Aqui Agora, que foi um sucesso aí 10 anos, mas depois voltou em 2008, não deu certo. Então vamos pensar em algo novo, chega disso aí, né? Já enterra, gente, acabou. Programas da Record recusam atores de Balacobaco. A direção da novela Balacobaco, que anda em baixa na Record, está tendo dificuldades em emplacar a trama na própria emissora. De acordo com o jornalista Flávio Rico do UOL, a direção da emissora tenta de todas as formas oferecer os atores da novela para diversos programas da casa. Acontece que as direções de alguns programas estão recusando a presença dos atores da trama, considerando que não seriam atrativos para suas respectivas atrações. A rejeição é grande, assim como o desentendimento de alguns setores da Record. Ô louco, o Balacobaco também, que sempre falou que seria, falando que seria maravilhoso, eu não vejo tudo isso. SBT estreia em dezembro novo cenário do jornalismo. O SBT prepara um novo cenário que será usado nos jornais da emissora. As mudanças previstas para a estreia em dezembro acontecem em forma sigilosa no SBT, de acordo com o jornalista Flávio Rico. A emissora proibiu entrar com câmeras fotográficas nos estúdios que estão sendo montados os cenários. Além disso, todas as entradas e saídas estão sendo controladas pela direção. Ninguém está autorizado a ver as mudanças. O jornalismo do SBT que vem crescendo bastante, né? Em termos de audiência, que nem igual o jornal, né, do SBT, que depois do Chaves aí um golpe bem interessante, bem legal, né? Bom, como prometido, ontem não deu pra gente informar todas as notícias do entretenimento, como nós temos ainda mais 5 minutos para essa parte aqui de hoje, então a gente vamos cumprir aqui. Bom, o jornal diz que Ana Hickman mentiu sobre doença para a Record. Segundo a coluna Controle Remoto, Ana Hickman está sem prestígio com a direção da Record. De acordo com a publicação, o motivo é que a apresentadora do É Possível e do Diário Programa da Tarde contou uma mentira para não gravar. Ela disse que estava doente, mas depois do Canal Paulista descobriu que Ana estava em uma produtora gravando um comercial. Ah, que bonitinha. Ana Hickman mente também, você viu, Palitão? Ana Hickman também mente, olha aí. Então tá, perdeu prestígio.
quem mandou. E o Tudo é Possível, que já está confirmada, não terá mais a partir de 2013. Sucesso de vendas, livro de Edir Macedo afasta diretor de jornalismo da Record. Segundo a coluna Canal 1, o vice-presidente de jornalismo da Record está há quase 2 meses impossibilitado de conduzir pessoalmente seu setor. Douglas Volaro está se dedicando praticamente exclusivamente ao lançamento de Nada a Perder, biografia do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal e proprietário da Record. O livro ultrapassou o fenômeno literário. 50 tons de cinza em vendas na semana, segundo a coluna, outro canal. Bom, o livro do Edir Macedo teve 30 mil exemplares vendidos em uma semana. 50 tons de cinza vendeu 28 mil exemplares. Nada a Perder será lançado em novembro no mercado internacional. No dia 17 em Buenos Aires, dia 20 em Bogotá e dia 22 em Caracas. Tá? Então, para quem gosta do Edir Macedo, né? Pode comprar o livro. Para mim, Edir Macedo não sobe nem desce. São 14 horas mais 44 minutos em São Paulo. Agora, com as notícias bizarras, motorista deixa recado para possível ladrão. Não abri o carro, estou pobre, né? No bairro Bigorrilho, em Curitiba, foi aqui no Brasil. O veículo foi flagrado com o seguinte bilhete: não abri o carro, estou pobre, não há nada de valor. O dono, que não foi identificado, havia estacionado o veículo na rua Prudente de Moraes, na madrugada de quinta-feira, dia 1º. O local onde o automóvel estava não é um dos recordistas de ocorrências de furto e roubo na cidade. Dados da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba mostram que, de janeiro a agosto deste ano, as ocorrências de furto foram predominantes no centro e nos bairros Auer e Água Verde. Bom, a Najera sabe qual é. Com relação aos roubos, os índices são mais altos na cidade industrial de Curitiba, Água Verde e Pinheirinho. No mesmo período analisado, houve furto de 3.750 e roubo de 2.393 automóveis na capital, sendo que 3.447 desses foram recuperados. Um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná revela que no terceiro trimestre de 2012 foram furtados 1.544 carros. O número representa um aumento de 8,73% em relação a 2011. Então é uma boa dica aí, né? Para você aí que não quer que roube seu carro, então você manda a plaquinha lá, um bilhetinho: ó, não roube meu carro aí, porque o negócio tá osso. Não é verdade? Pode ser. São 14 horas mais 46 minutos em São Paulo. Agora vamos falar de esportes. Antes de eu começar com o esporte, só mais uma notícia: o Se Liga Brasil da Rede TV passará por ajuste. O programa marcou 0,8, chegando a marcar 0,2 de média nos dias seguintes aí, sendo ainda menor que o Manhã Maior que saiu por causa da baixa audiência. Então o pessoal já vão ter uns reajustes
E a Globo teria colocado Galvão Bueno para narrar São Paulo e Universidade do Chile por causa da Fazenda de Verão. A Globo teria se cercado de cuidados na quarta-feira para barrar a estreia de A Fazenda de Verão. Alguns diretores da Record afirmam que a narração de Galvão Bueno para o jogo São Paulo e LDU, aliás, Universidade do Chile, foi para barrar a estreia do novo programa. O jogo ficou com 21 pontos e a Fazenda de Verão com 14 pontos. Agora sim, falando de esportes, vamos lá com a crônica Um Dia, Alguma Saudade, textos do Roberto Oliveira, o áudio é da Rádio Jovem Pan. Eu também poderia ser um futebolista, sendo manchetes de jornais. Uma transferência para o exterior, ainda que fosse para o Japão, Costa do Marfim, Austrália, Indonésia, sei lá. Já de menino, passei pelos infantis, juvenis, aspirantes, mas em campos onde pouca gente assistia e, consequentemente, ninguém me viu. Nos meus sonhos, eu me via fazendo embaixadas. Um drible do canhoteiro, os chutes de Jair da Rosa Pinto ou Pepe, até aquele gol que Pelé tentou. E naquele momento de 1958, quando Gilmar levou nos ombros, não era Pelé, mas eu, um nome que ficou na história. Oh, tantos sonhos, tantos sonhos. E havia naqueles tempos os festivais no bairro. Jogos de 15 por 15, convidando vários times da redondeza. Quem ganhasse o jogo voltava depois, fazendo outro jogo. E assim durante até o final, com uma partida inteira de 90 minutos. E nesse inteirinho da partida, o nome dos atletas que passavam pelo festival eram sempre muito falados. E o meu nome estava lá. Quando já conhecia quase todo o ABC da bola, passei a jogar em campos oficiais e de belos gramados, com a arquibancada, público, isso no Nacional Atlético Clube, na Rua Javari e até no Pacaembu. Eu pude um dia pisar no seu gramado. Só que minhas pernas tremeram. Na minha cabeça, como eu poderia acreditar que um cara, só com esperança, num gramado onde passaram craques de renome? Foi demais para mim. Fui substituído na primeira etapa. Mas não esmoreci. A esperança ainda estava em meu íntimo. Passei pelas peneiras do Comercial, Portuguesa Santista e Porto Felicense, onde um grande amigo, irmão de fé, Mauro Nóbrega, indicou-me para a diretoria. Entretanto, fui bem, mas minha idade era superior e não pude seguir em frente. Antes, tive passagem pelo Guarani de Campinas, apresentado pelo companheiro Renato Otranto. Naquele tempo, o Guarani era um celeiro de jovens aprendizes, entre os quais estavam Careca, Renato, Joãozinho, Mauro, Gercinho, Flamarion e outros. O presidente era o senhor Leonel Martins de Oliveira, acompanhando todos os setores do clube. E como foi boa aquela passagem! O Guarani dava moradia e até escola, o que faz até agora. Numa roda após um treino, fui apresentado ao Careca e Joãozinho, duas imagens de craques de bola. A bola era confidente. Decisão do Campeonato Brasileiro, 0-0, Bobier. O Beto Foscão chegou a passar, bateu, tocou no goleiro, voltou pra Careca, entrou, bateu, é gol! A bola era toda dele, complicou-se, passou, roubou, invadiu, bateu em cima de Gilmar, o rebate voltou na boca do gol, a bola ficou pererecando, pedindo me chuta, chegou o Careca, acompanhou e atendeu o pedido da bola, e
Campinas. 35 minutos, 40 segundos, primeiro tempo de jogo. Careca! A festa começa mais cedo em Campinas. Guarani 1, Palmeiras 0, tá lá, Gilmar. Em Campinas ficaram vários amigos. Carlos Batista, Alberto César e José Ribeiro. Também privei da amizade do Dr. Francisco Fernandes de Araújo, juiz de direito, um homem digno. Era juiz e poeta, tanto que muitas de suas sentenças eram ditadas em versos. Além disso, era um violonista excelente. Num outro tempo, uniu o útil ao agradável. Fiz minha matula para tentar um clube da Paraíba, Botafogo de João Pessoa. Ali valeu a pena. Nem sequer fui contratado, mas pude aproveitar o calor e os ventos cálidos da Paraíba com praias das mais belas. Tambaú, Manaim, Bessa, Praia do Poço, Canoinha e a Praia do Cabo Branco, onde o sol nasce primeiro, vindo beijar suas areias macias. Onde há o farol, com o lembrete de Ali, é o ponto mais perto da África. Casa de Ariano Suassuna, autor de A Compadecida, Augusto dos Anjos, poeta. José Américo de Almeida, escritor, político, advogado, professor universitário, folclorista e sociólogo. José Lins do Rego, escritor. Epitácio Pessoa, político e jurista. Assis Chateaubriand, jornalista, empresário e político. Jackson do Pandeiro, cantor e compositor. Pedro Américo, pintor, romancista e poeta. Júnior, craque do Flamengo e da seleção. E também a cantora Roberta Miranda. Ah, sol da Paraíba, sua gente, carinhos de irmão, abrindo o coração para todos os amigos, onde deixei muito de mim. Hoje relembro essa fase da minha vida e digo para vocês, jovens, se querem chegar a ser astro de bola, o façam com toda a abnegação, lutando com todas as suas forças. Com vigor, mas nunca pondo em risco o seu próximo, outro jovem com a mesma esperança. Tudo vale para chegar naquilo que se almeja. Foi um tempo bom e eu vivi. E se não chegar a esse intuito, paciência. Diga para você mesmo, eu tentei e quase fiz um dia um gol e uma saudade. Bem, aí, portanto, a crônica Um Dia, Algumas Saudades. E agora vamos para o Textos que Rodam o Mundo. Mais um texto aí pra gente refletir. Textos que rodam o mundo. Refletidos no mundo da bola. Rádio Jovem Pan. O texto de hoje vai falar de amor, perdas, partidas e saudades, aquelas coisas que muitas vezes nos amedrontam, mas que nós devemos continuar tentando. Falar em perdas é falar em solidão, tristeza, desesperança, medo. Quando digo perdas, não estou me referindo apenas aos que morrem, mas a todos que, de alguma forma, nos deixam prematuramente antes que estejamos preparados. Um amigo que se muda para longe, um namoro interrompido abruptamente e até mesmo um ente querido que se vai, sempre provoca um vazio enorme em todos nós. E por que isso? Por que sofremos tanto mesmo sabendo que estas perdas ou partidas inesperadas são inerentes à vida e que, portanto, não podemos controlá-las? Olha, o que parece mais coerente é que nunca estaremos prontos para nos acostumarmos com a falta de quem amamos. Por mais que saibamos que a qualquer instante eles nos faltarão,
temos sempre a predisposição em acreditar que quem nos ama nunca nos trairia, nos privaria do seu afeto, do seu carinho, do seu amor. Lê do engano. São justamente aqueles que amamos que mais nos machucam com suas partidas inesperadas. Vão-se sem aviso prévio e nos levam à felicidade, à fé na vida, o equilíbrio. O que temos que fazer então? Não vamos mais amar? Não nos permitirmos gostar de alguém pelo simples fato de que seremos mais cedo ou mais tarde deixados para trás na vida, entregues às angústias e remorsos por não termos tido tudo aquilo que nós queríamos e feito o suficiente por eles? Eu creio que não. Se há algo na vida que mais nos traz felicidade, é sabermos que somos queridos, e não seria honesto nos privarmos de tal sentimento por covardia. Um amor de pai e mãe, o carinho de um amigo ou o afeto de uma relação a dois deve sempre se sobrepujar ao medo da perda, porque ela é inevitável, o sentimento não. Deve ser exercitado todos os dias de nossas breves vidas. Ele é o que nos move, nos dá o chão para que possamos caminhar pela vida com a certeza de que, haja o que houver, teremos sempre alguém com quem contar, que nos apoiará mesmo nos momentos em que não tenhamos razão. Esta deve ser a maior lição deixada pelos que partem sem nos avisar. Lembrar-nos que devemos sempre curtir aqueles que amamos com a intensidade proporcional à brevidade de uma vida. Porque quando nos faltarem, saberemos que amamos e fomos amados, que demos e recebemos todo o carinho esperado e que construímos um sentimento que perda nenhuma poderá apagar. Esse sentimento transcende o espaço, o tempo, não se limita ao contato físico, confortando nos dias difíceis, sempre cúmplices de nossas vitórias pessoais, norteando nossa conduta, nos fazendo sentir eternamente amado. Que me perdoem os físicos, mas nesse caso, acredito sim que dois corpos podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Basta que permitamos sentir a presença do que nós amamos dentro de nós, como se fôssemos parte dele e ele da nossa alma. Só assim seremos inteiros. Aqueles que amam nunca morrem. Aqueles que amamos realmente nunca morrem. Eles apenas partem antes de nós. Textos que rodam o mundo, refletidos no mundo da bola. Muito bem, ontem nós tivemos aí a abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos Grêmio 1, Ponte Preta 0, Cruzeiro 0, Santos 4, Flamengo 1, Figueirense 0. Hoje tem São Paulo e Fluminense, Palmeiras e Botafogo, Vasco e Sport, Atlético de Goiás e Corinthians, Portuguesa e Bahia, Náutico Internacional, Coritiba e Atlético Mineiro. São 15 horas em São Paulo. Vamos terminando mais uma edição do Contínuo Notícias. A gente volta no próximo sábado às 3h30. E aí, futebol para você. Tchau.